No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos agora acompanhar trechos do culto que nós tivemos aqui. É importante você ouvir essa palavra, porque com certeza ela vai abrir os seus olhos para que você venha ver a grandeza de Deus e tomar posse das suas bênçãos. Então, preste atenção a essa palavra. Veja só o que está escrito na palavra de Deus em Isaías, profeta Isaías, capítulo 59, e versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto dele de vós, para que não vos ouça. Então preste atenção que eu vou ensinar para vocês. Preste atenção. O segredo da fé. Veja só. Nem todos têm fé. Quantas pessoas você conhece que desprezam, desacreditam de Deus? É ou não é? Por que elas não acreditam em Deus? Elas não acreditam em Deus porque elas veem tantos sofrimentos no mundo, tantos desgostos, tantas injustiças. É ou não é? Crianças morrendo de fome, pessoas adultas também, enfim, miséria para tudo quanto é lado, doenças, enfermidades e todos os males que têm acontecido na humanidade. Você vai ver que essas pessoas que não têm fé, elas dizem: eu não posso admitir a crença em Deus, porque olha só a minha volta, olha como é que está o mundo. O sujeito põe um casaco cheio de bomba no corpo, vai no meio de tantas pessoas e mata outras pessoas inocentes, como aconteceu e tem acontecido. É ou não é? Pega o caminhão, passa no meio de milhares de pessoas, mata. Mas como é que eu posso acreditar em Deus? Ademais, as religiões, cada religião puxa a brasa para a sua sardinha. É ou não é? Às vezes você vê aí pessoas religiosas fazendo isso, fazendo aquilo. Como é que pode? Como é que pode existir Deus? Então, essas pessoas não creem porque elas não pensam. Só isso. Elas não raciocinam de maneira correta. Porque estas pessoas também trazem ao mundo crianças. Sim ou não? São pais. É ou não é? Que quando os filhos nascem na inocência, na pureza. Ou há alguma criança que nasce com o estigma da maldade, da perversidade? Não, todas as crianças nascem com a inocência. Deus, quando criou o primeiro homem e a primeira mulher, ele os criou perfeitos.
mas deu-lhes o poder de também criarem outras criaturas, de trazerem ao mundo outras criaturas. Ou não é? Sim ou não? Sim. Assim como ele criou a laranja, ele colocou na laranja, na primeira laranja, a semente, o caroço. A partir dali, os caroços de laranja foram se multiplicando quando são semeados. Deus não cria laranja hoje. Deus faz criar laranja hoje? Não. Banana? Não. Tudo isso, as frutas se multiplicam porque elas são semeadas. Assim também são os seres humanos. Esse negócio de dizer, Deus me deu um filho. Deus deu coisa nenhuma. Quem deu foi você e o seu marido, a sua mulher. É ou não é? Ou não é? É só pensar um pouquinho, raciocine. Sim ou não? Então a criança não vem, hoje, não vem de Deus, ela vem do ato sexual ou ato conjugal. Não é verdade? Às vezes a criança vem sem querer. Não é verdade? A minha primeira filha veio sem querer. A minha primeira filha veio sem querer, não queria. Mas veio, tá bom, tá aí. Aí depois nós planejamos a segunda. Aí essa segunda veio porque a gente quis. Quer dizer, a criança não veio por vontade de Deus. Então a humanidade se estabeleceu pela vontade dos seres humanos, pela vontade da carne, pela promiscuidade, pelo casamento, enfim, vieram. E quando a criança é concebida, quando a criança nasce, quando a criança está na idade da inocência, você, mamãe e papai, tem autoridade para dizer, faça isso e ela tem que fazer. Sim ou não? Sim. Mas quando essa criança se torna adulta, qual é a sua influência na vida dela? Zero. É ou não é? Então, a partir do momento em que ela chega à idade da razão, ela começa a fazer as suas próprias escolhas, que você, mamãe e papai, não podem interferir, que eu não posso interferir. É ou não é? Aí, a humanidade cresce em cima de uma razão da escolha da própria humanidade. Então, toda a desgraça, toda a infâmia, toda a sujeira, toda a promiscuidade, tudo que existe de ruim, de nocivo, de perverso nesse mundo, Deus não tem nada com isso. Ele não tem, ou tem? Eu não estou aqui defendendo Deus, porque ele não precisa de defesa, mas eu quero chamar a sua razão, a sua inteligência. Eu não estou chamando a sua religião. Eu estou tratando de fé. Eu estou falando de coisa racional, inteligente, óbvio. Eu estou falando do óbvio. Então, quando essa criança cresce e fica adulta, você perde o controle sobre ela e ela faz o que ela bem entender. Se ela quiser ser bandido, se quiser ser mocinha, é problema dela. Se ela quiser ser um viciado, o que você pode fazer? Nada. Quantas pessoas, quantos pais têm chegado a nós chorando por conta dos seus filhos perdidos nos vícios? E o que se pode fazer? O que se pode fazer? Nada. Nada. Então, eu queria que você raciocinasse, pensasse nisso. Tudo que acontece nesse mundo de ruim, Deus não tem nada com isso. Deus continua o soberano, o Senhor. Aí você diz assim, mas, bispo, ele não sabia que o ser humano iria se revoltar contra ele? Ele sabia de tudo isso. Mesmo assim, você sabe também que os filhos, às vezes, quando chegam à idade madura, você sabe que eles batem asas e voam de acordo com a vontade deles. É ou não é? Mesmo assim, você quer ter seu filho.
Não é legal? Pensa comigo. Mesmo assim, você sabe que a humanidade está correndo risco de vida. É ou não é? Você não tem mais segurança em lugar nenhum, nem aqui. Especialmente aqui. Nem aqui. Você está sujeito a... É ou não é? Aí você diz assim, por quê? Porque é a escolha do ser humano. O mundo jaz no maligno. O mundo desenvolveu, a humanidade se desenvolveu longe de Deus. Deus continua o mesmo, Ele continua sendo o mesmo Deus. Porém, Ele nos dá uma chance de voltar para Ele. Ele dá uma chance para você voltar para Ele. E é isso que ele está falando aqui, o profeta. Ele está dizendo aqui, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o quê? Para que não possa o quê? Não abençoar, salvar. Essa é a palavra, esse é o verbo, salvar. Salvar a pessoa do fundo de poço que ela se encontra. Salvar a pessoa das suas doenças, enfermidades. Salvar a pessoa das suas desgraças. Arrancar a pessoa do seu fundo de poço. A mão dele está estendida. Mas a mão dele está estendida para aqueles que nele creem. Quem não crê, vai se perder. Mas quem crê, a mão dele está estendida. Que é a mesma coisa sua. Você tem um filho, você tem uma filha, e quando o seu filho está perdido, por exemplo, nos vícios, apenas um simples exemplo. O que você pode fazer para esse filho ou essa filha se libertar? O que você pode fazer? O que você tem poder para fazer para mudar? Dinheiro vai mudar a vida dele? Não. Mas quando esse filho ou a filha volta, bate na sua porta e diz, mamãe, papai, me ajude, eu estou precisando de ajuda, eu quero ajuda. Aí você pode ajudá-lo. É ou não é? Isso é fé. Deus também espera que você manifeste esta fé e diga, ó meu Deus, eu reconheço que eu estou perdida, eu estou perdido. Eu não sei mais o que fazer, eu já fiz isso, já tentei de tudo e continuo perdido. Mas eu vim aqui no teu altar, eu vim aqui apelar para ti. Só o Senhor pode me ajudar. Aí é manifestação de fé. Essa é a fé que Deus salva. Foi assim que aconteceu com os cegos que invocaram Jesus. Foi assim que aconteceu com os leprosos. 10 leprosos gritaram de longe, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque os leprosos não podiam se aproximar das pessoas sãs. Tinham que viver nos desertos. Então eles gritaram. Jesus sabia que dentre aqueles 10 leprosos, apenas um voltaria para segui-lo. Mesmo sabendo que 9 iriam viver a vida deles, Jesus curou os 10. Amém? Quer dizer, mesmo sabendo que 9 não mereciam. É ou não é? Mas Jesus curou. Quer dizer, esse é o Deus que nós queremos que você conheça. Ele sabia que os 9 leprosos não iriam agradecer, não voltariam, não seguiriam. Mesmo assim, ele curou os 10, curou todos eles. E um apenas voltou. Então, Deus muda a sua vida a partir do momento que você manifesta a fé, a exemplo dos 10 leprosos. Amém? Amém. O homem era comandante de 100 soldados. Tinha 100 soldados à sua disposição. Era um comandante do exército de Roma. Mas ele tinha um servo que estava doente, sofrendo terrivelmente. E ouviu falar de Jesus.
ouviu falar dele. Só por causa da fama de Jesus, esse homem foi e disse: Senhor, eu tenho um servo na minha casa, doente, sofrendo terrivelmente. Jesus disse na mesma hora: eu irei curá-lo. Ele sabia que aquele comandante não merecia a sua atenção, mas ele se predispôs a ir na casa daquele homem para curar o seu empregado. Então, o homem disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do telhado da minha casa. Manda uma palavra, porque eu reconheço a tua autoridade. Uma palavra, e o meu rapaz vai ficar curado. Aquele homem que não merecia nada, pediu para Jesus mandar uma palavra, só uma palavra, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, tem espírito de fé, tem espírito de cura, tem espírito de libertação, tem espírito para dar vida àquele que está morto. Essa é a palavra que nós anunciamos ao mundo. A palavra que tem vida, que arranca a dúvida, que remove até mesmo as nossas maldades, perversidades e pecados. A palavra que traz o quê? Fé, segurança. Amém, pessoal? Deixa eu falar para vocês como funciona a fé de forma mais simples. Porque quando eu falo com vocês, muita gente está nos assistindo em casa e sofrendo, gemendo, padecendo e achando: mas eu não mereço. E tem uma voz dizendo: você fez isso, você fez aquilo, acusando. E a pessoa fica então sobrecarregada com os seus problemas, somado com as dúvidas, que é o problema maior das pessoas, as dúvidas. Só isso. O dia que a dúvida sair de dentro de você, você vai arrebentar. Amém? Nada vai ser impossível para você, o dia que as dúvidas saírem de você. Então, veja só, vou falar sobre um tema que mostra bem o que significa a fé. Similar à fé, é o amor. Quando você ama alguém, o que você é capaz de fazer por esse alguém? Hein? Eu até me lembro de uma pessoa que resolveu doar um rim para o seu filho. E depois que doou o seu rim, esse filho se voltou contra ele, acho que foi o pai. E o pai se arrependeu de ter doado o seu rim para o filho. Se arrependeu, porque foi um mau filho. Mas aí não podia voltar atrás. Então, esse é o sentimento que une as pessoas, chamado amor. Quando a gente ama, a gente paga o preço do amor. É ou não é? A gente sofre pela pessoa amada. Sim ou não? Sim. Quantas vezes você já sofreu por uma pessoa amada? Quantas vezes, talvez, tenha chorado por essa pessoa? É ou não é? Sim. E o que você faria pela essa pessoa amada? Tudo. Tudo. É ou não é? Sim. Quer dizer, você se entregaria corpo, alma e espírito em favor dessa pessoa. Não é assim? Assim é a fé. Quando você crê no Deus cuja mão não está encolhida, quando você manifesta essa crença, você se entrega, corpo, alma e espírito. E então, você vê a grandeza dele na sua vida. A partir de então, você começa a ver as grandezas dele. Não imediatamente. Não quero dizer que vai acontecer, por exemplo, se você entregar a sua vida hoje para Jesus,
Hoje mesmo a sua vida vai mudar, você vai começar a receber bênção, vai cair bênção, você vai ter que ficar com uma peneira. Não é assim. Deus não é mágico. Ele não faz mágica. Não faz mágica. Deus trabalha com a inteligência, com a sabedoria. Deus trabalha com a sua palavra. A partir do momento que você começa a praticar, a obedecer a palavra dele, que é uma entrega, a partir do momento que você se entrega à palavra dele, então a sua cabeça começa a mudar. Seus pensamentos mudam. E suas atitudes vão o quê? Vão mudar. A partir do momento que você começa a ter atitudes de acordo com a vontade de Deus, então você começa a ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. É questão de quê? De inteligência. Inteligência, não é sorte. Sorte, eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não dependo de sorte. Eu dependo das decisões que eu tomo aqui, das minhas escolhas. Se eu escolho o bem, se eu planto o bem, eu não vou colher o mal. Se eu planto o mal, eu não vou colher o bem. Tudo vai depender do que eu semear. Então eu não dependo de vocês, nem vocês dependem de mim. Eu dependo da minha própria pessoa, de plantar aquilo que vai me trazer benefício. Mas quem me dá a sabedoria para plantar o que é bom? Quem me dá o discernimento para saber o que é bom e o que é mal? O próprio Espírito de Deus. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Agora, fique sabido que a mão de Deus não está encolhida. Ele diz aqui, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, não é porque você merece, não. É porque, veja só, é simples entender. Deus é santíssimo, está acima de tudo, não há nada acima de Deus. O infinito está aos pés de Deus. Deus significa um que é o quê? O que significa a palavra Deus? Deus é um que é adorado. Amém? Venerado, glorificado, honrado, é colocado acima de tudo, inclusive acima da sua própria vida. Você o coloca acima de tudo na sua vida. Ele é o primeiro de tudo na sua vida. Primeiro do que seus filhos, seu marido ou sua mulher, isso já é normal. Mas primeiro do que tudo, do que seu pai e sua mãe. Deus é santíssimo, puríssimo, perfeitíssimo. Ele é o santo de todos os santos. Amém? Ele reina, quer você queira, ou creia ou não. Ele está acima de tudo. Então, o que faz você ser impedido de chegar até Ele? A sujeira que você traz. Que são os pecados. Que são as injustiças. Você, por exemplo, vai encontrar-se com a sua noiva no altar. Então ela está toda vestida de branco, não é? Poxa, está lindíssima, perfeitíssima. Mas aí, você está todo sujo, todo imundo. Imagine que você caiu dentro de uma vala e se aproximasse dela. Ela ia aceitar você?
Imagine você cheirando já a 100 metros de distância. Imagine quanto mais você se aproximasse. Mais? Você pode imaginar? Imagine você suja, se aproximar de uma pessoa que está como a noiva. Você é a noiva. Você aceitaria isso? Não, vai para lá, não quero ver você. Não, some daqui. Sim ou não? É assim com Deus. Ele é perfeito, está limpo, puro. Mas as mentiras, as injustiças, os pecados, tudo que não presta, que você traz consigo, não permite que você chegue até Deus. A sua própria consciência não permite. A sua própria consciência não permite. Por quê? Porque os seus pecados estão lá martelando. Ó, você fez isso, você adulterou, você matou, você roubou, você mentiu, você fez isso, você fez aquilo. Então a sua consciência está carregada de culpas. Como que você vai chegar diante da Santíssima Trindade? Então, a sua consciência já... Você pode notar, ó, normalmente você chega quando fala com Deus, ó Deus, eu não mereço. É ou não é? Você sabe que não merece, ou merece. Então, os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Mas quando você recebe a fé na pessoa do Senhor Jesus, quando você confia que os seus pecados foram cravados no corpo de Jesus para que você pudesse estar lavada, purificada, então essa fé faz você limpa, purificado para chegar diante do trono de Deus e ser ouvida por Ele. Amém? Vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo,
teu cheiro é tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram avivadas para a vida que o Senhor tem prometido àqueles que o seguem. Vamos ouvir. Meu nome é Cíntia, eu tenho 44 anos e sempre fui uma jovem rebelde, perturbada, vazia, devido a um abuso que eu sofri na infância. Abuso esse que criou em mim muita mágoa. E esse vazio eu queria preencher com noitadas, baladas, homens, drogas, muita bebida. Isso dos 13 aos 33 anos, nesse sofrimento, onde eu ia para os lugares mais perigosos daqui da minha cidade. E lá eu queria preencher, conhecer os homens e só queria homens casados, porque achava dentro de mim que homens casados não iriam me aborrecer, porque eles tinham as esposas dele e aquele vazio só aumentava. Tentei o suicídio algumas vezes e tudo piorava, o vazio só aumentava e o ódio também pelos homens, a mágoa dos homens, porque esse abuso eu não queria contar para ninguém, porque eu achava que meu pai ia matar essas pessoas, porque sempre é de pessoas bastante próximas. E quando estava no auge disso tudo, desse sofrimento, perdi o meu pai. E quando eu perdi o meu pai, foi o meu fundo de poço e aquilo foi terrível. Quando eu recebi o convite para vir à igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ouvir o homem de Deus falar sobre perdão, sobre o Espírito Santo, que sua vida só vai mudar quando você receber o Espírito Santo. E sempre em paralelo às reuniões, ouvia o Bispo Macedo falando também. E o que o homem de Deus falava, quando eu ouvia ao meio-dia, no horário que o bispo falava, você só vai ser feliz quando você tiver um encontro com Deus. Um Espírito Santo. E dizer, gente, quem é o Espírito Santo? Porque eu tinha uma ideia de que Deus estava tão longe de mim. Como que o Espírito Santo ia me querer? Uma pessoa tão suja. E aquela mágoa e ainda em mim. Até que eu falei com Deus, eu disse, meu Deus, eu preciso receber o Espírito Santo. O que eu faço? E sempre o perdão, e eu não conseguia perdoar. Não conseguia perdoar, mas fui. De um em um, fui pedindo perdão a todas as pessoas que me fizeram mal. E um dia, depois de muitos propósitos, e foi muito forte, porque eu lembro do dia, eu lembro da hora, eu lembro da roupa que eu estava vestida. Depois do batismo com o Espírito Santo, mudou tudo. Aquela Cíntia triste que queria morrer, a Cíntia quer viver, a Cíntia feliz, a Cíntia transformada. Hoje eu sou segura, feliz,
realizada. Onde eu chego, não chega a Cíntia, chega a presença de Deus e as pessoas falam para mim: por que você é assim? Por que você é assim? Você não passa por lutas? Passo, mas eu tenho um Espírito Santo e chamo para a igreja, e muitas pessoas têm vindo por causa do Espírito Santo na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada, segura, feliz, muito feliz. Meu nome é Luana, eu tenho 25 anos. E quando eu cheguei no trabalho da Igreja Universal, eu era uma pessoa deprimida, eu era uma pessoa triste, vazia, angustiada. Meu pai, ele traía minha mãe, né? Eles tinham problemas no casamento e tudo aquilo me fazia ter ódio, raiva deles. Eu tinha angústia por eu ter nascido, por eles terem me colocado no mundo. Isso tudo causava uma angústia muito grande dentro de mim. E foi então que, através de vários problemas que minha mãe vinha enfrentando, a gente vinha de uma família religiosa, mas aquela religião ela não trazia benefícios para a minha vida. Mas então eu não concordava, eu tinha maus olhos com a igreja, eu tinha malícia. Com o tempo, ela via que eu não aceitava o trabalho, ela me deixou à vontade para escolher, tomar minhas próprias decisões. E ela continuou fazendo os propósitos dela, lutando, até o dia que eu vim, que eu reconheci, porque eu já não aguentava mais do vazio que eu tinha. Eu não dormia à noite porque eu era atormentada, eu tinha insônia, eu tinha complexos, eu era uma pessoa que eu tinha toques, vários problemas interiores. E eu via os testemunhos na televisão, na rádio, e batia justamente com aquilo que eu estava passando. Eu vim em busca de ajuda, eu vim em busca de resolver o problema que eu estava vivendo. E chegando aqui na Igreja Universal, eu não dava crédito àquilo que os pastores falavam, eu não conseguia ter bons olhos. E eu lembro de um dia que o bispo ele falou na reunião que se a gente não cresce no que ele estava falando, que a gente olhasse na Bíblia, que a gente lesse a Bíblia. E foi aí, todos os dias, eu separava um momento do meu dia e eu ia meditar na palavra de Deus. E aquele momento ali era sagrado para mim, porque o Espírito Santo ele falava comigo de tal forma, ele começou a trabalhar dentro de mim de tal maneira, que eu comecei a me enxergar de uma forma que eu não me via antes. E eu passei a ter sede de buscar Deus, a ter sede de conhecer o Espírito Santo. Eu lembro da palavra que dizia que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu vivi aquela palavra, eu passei a buscar tudo que eu fazia em prol de receber o Espírito Santo, tudo que eu queria era receber o Espírito Santo, era preencher aquele vazio que havia dentro de mim, porque eu ouvi dizer que uma vez que eu nascesse de Deus, aquele vazio seria preenchido. Então eu passei a buscar com todas as minhas forças, com toda a sede que havia dentro de mim, eu busquei pelo Espírito Santo. Até que chegou um dia que eu determinei, eu falei para Deus que eu não sairia daqui sem um batismo com o Espírito Santo, que eu não aceitava não ser nascida dele. Até que aconteceu. E nesse dia que eu determinei, aconteceu meu batismo com o Espírito Santo. E foi um dia inesquecível, para ficar marcado para sempre na minha vida, porque foi um divisor de águas, porque houve um antes e um depois na minha vida. Depois do meu batismo com o Espírito Santo, todo aquele vazio que eu tinha foi preenchido. A depressão, nunca mais eu fui uma pessoa deprimida, uma pessoa triste. Aquela experiência que eu tive, com o encontro com Deus que eu tive, o desejo que outras pessoas vinham a ter também. Desejo que elas tenham a mesma experiência que eu tive. A minha vida está completa. Graças a Deus. A fé inteligente é que nos conduz a uma vida de qualidade. A fé que não envolve inteligência, por exemplo, a fé emotiva, a fé religiosa, ela faz a pessoa fanática, ela faz a pessoa perdida, mais cega ainda, porque não deixa a pessoa pensar, raciocinar. A fé inteligente leva a pessoa a abrir os olhos, entender onde ela quer chegar, onde ela vai chegar, dá a visão para a pessoa. E é isso que Deus faz, Ele nos conscientiza de onde nós chegaremos. Então, essa é a fé inteligente, racional, a fé consciente, a fé que nós
nós, convencidos pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, tomamos a decisão de segui-lo. Essa é a fé que faz a diferença e que agrada a Deus e que traz os benefícios que nós desejamos neste mundo. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa desde agora e para sempre. Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer.